funciona pelo INSS, né? A gente só trabalha com funcionários da prefeitura. Porque não é o INSS. Porque não é o INSS. Podcast não é do INSS. Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast Não é do INSS. Estamos aqui com a nossa série Além do RPPS, uma série que a gente traz aqui com várias pessoas aqui, gente que trabalha com a gente e que faz um trabalho paralelo. Depois que a gente fecha as portas do RPPS, o que elas fazem, né? E a gente vem trazendo aqui uma série de pessoas aqui e hoje a gente vem falar aqui com a Carla Damasceno. E Carla, antes de trazer um pouco mais aqui, né, pro pessoal, queria que você trouxesse para eles aqui quem é a Carla, de onde que a Carla está falando, pra gente já começar a situar o pessoal por aqui. Tudo bom, Carla? Tudo bem, é um prazer, uma satisfação estar aqui, né, falando com vocês. Estou bem feliz por essa oportunidade. E hoje eu sou chefe da contabilidade e tesouraria do RPPS de São José dos Campos. Faço parte do comitê de investimentos. E graças a esses conhecimentos adquiridos aí ao longo de 7 anos é que eu tive a oportunidade de criar um projeto paralelo que é mais ou menos sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Exatamente. E o projeto tá aqui, né? Sim. O livro tá aqui, ó. Eu disse que eu ia trazer o livro, eu trouxe, Puxa, tá aqui, ó. Olha só. Tá, a autora do livro Poliana e o Telescópio dos Sonhos, livro infantil. Os meus pequenos começaram a ler. E não pararam mais, começaram a me perguntar o que é telescópio. Já começaram. Eles vão ter que fazer um projeto já para adquirir um telescópio, né? Então, cara, eu fiquei com esse problema agora, né? Já aproveita e já insere aí os conceitos do livro, né? Exatamente. Sobre meta, poupança e por aí vai, né? Pois é, Carla, e aí a gente queria saber um pouco mais aqui sobre a tua história aqui, como é que foi esse insight de você pensar assim, vou criar um livro, de onde é que surgiu essa ideia de criar um livro? Então, foi de repente, para falar a verdade. Foi de repente, que o conhecimento que a gente adquire sobre finanças e investimentos, ele é progressivo, né? E eu comecei a trabalhar cedo, desde os 18, mas nunca tive educação financeira. Então, eu vivi por muitos anos ali de salário em salário, como a maior parte da nossa geração, digamos assim, né? E aqui, trabalhando no RPPS, aprendendo sobre investimentos, tive a oportunidade de palestrar para os candidatos à aposentadoria aqui do município. Por ser do financeiro, me chamaram para falar sobre educação financeira. Então, foi o primeiro passo, digamos assim, para adquirir mais conhecimento a respeito desse assunto e comecei a praticar na minha vida. E quando surgiu a Poliana, que é minha filha, eu queria começar a ensinar para ela desde cedo. Só que aí eu pensei, eu não quero ensinar para ela como se ela fosse uma mini adulta. Eu queria fazer algo mais didático. E aí eu conheci o trabalho da Priscila Rossi, que é uma das pioneiras de educação financeira infantil, que ela trouxe várias coisas da Austrália aqui para o Brasil, e aí eu fiz um curso rápido com ela, e aí comecei a ensinar a Poliana. E aí começou a dar tão certo que as amigas ficavam impressionadas com o comportamento dela no shopping, por exemplo. Em vez de pedir para comprar, ela falava, eu vou colocar na lista dos sonhos, e porque a gente já tem um planejamento. Ela ganha presente só 3 vezes por ano, se ela quiser algo além disso, ela tem que se planejar. E aí, como elas começaram a perguntar, eu comecei a rascunhar uma história, e durante esse rascunho surgiu a editorazinhas captando projetos. Eu falei, eu vou mandar, vai que, pelo menos para ter um feedback de como tá a história. Não esperava que eu teria um retorno sobre isso. E tive o retorno, eles gostaram do projeto, e aí avançou. E aí esse ano foi publicado o livro, e aí eu tô aí com esse projeto aí, em paralelo ao trabalho do RPPS. Pô, legal. E a Poliana atual já tem um telescópio na mão ou ainda tá na... Já tem. Já tá? Então a história realmente é baseada em fatos reais já. Baseada em fatos reais, inspirado na minha filha Poliana. Pô, legal isso. E assim, essa é a sua primeira edição aqui, né? Do livro? É a primeira edição do livro. E como é que foi assim? Tá, beleza, vou publicar isso e agora você está começando a ver retorno nisso aqui? Você está vendo o comportamento do pessoal que está recebendo, está comprando os livros, está pensando numa segunda edição? Como é que está agora a tua cabeça em cima dessa parte aqui do livro? É engraçado que, como falam, né? Quando você coloca o pé na água, as coisas acontecem. E às vezes não estamos preparados para isso.
E eu não estava preparada para o retorno. Começou a surgir pedidos de palestra. É, as pessoas começaram a perguntar como é que eu dou mesada. Aí eu acabei criando um e-book sobre mesada. E montei um Instagram. Na verdade, eu tinha um Instagram pessoal parado. Aí eu ressuscitei e comecei a postar conteúdo. Mas chegou uma hora que eu não consegui conciliar. O livro foi publicado esse ano, eu reestruturei o Instagram, começou a aparecer muita demanda. E aí, só que aí eu tive que mudar, tô ainda em processo de mudança de casa, minha filha teve que mudar de escola. E esse ano a gente se certificou no nível 4. Na verdade, nos certificamos ano passado e esse ano a gente validou. E começaram a aparecer demandas de certificação aqui no trabalho. Eu já tenho CEA, mas aí surgiu a necessidade de tirar a avançada lá da Secretaria da Previdência. Então eu tive dificuldade de conciliar. Então eu dei uma pausa temporária, mas a ideia é continuar o ano que vem, principalmente construindo projetos no online que dá para, como dizem, né, enquanto você dorme, o produto fica rodando ali no online. Então, não só, claro, eu sempre tive vontade de experimentar o mundo online, até porque quando eu palestrei para os candidatos à aposentadoria, eu falava, olha, vocês têm conhecimento na área de educação, na área da saúde, por que não montar um projeto online para fazer uma renda extra? É naquilo que vocês já sabem fazer. Aí eu decidi seguir o próprio conselho e experimentar o online com um assunto que eu amo, que é a educação financeira infantil. Então, o retorno ele aparece, só que exige dedicação. Então, às vezes quando você tem filhos, quando você tem a família, o trabalho oficial, em algum momento vai entrar em conflito. Então, a prioridade é o trabalho oficial, e esse a gente vai levando quando surgem ali os tempos possíveis. Às vezes, quando a gente não tem tempo livre, a gente arranja também, né? Dá um jeito de achar, né? Dorme menos, enfim. Eu sei como funciona. Isso aí eu vou ter uma outra oportunidade de comentar aqui também. Mas, Carla, até uma coisa que eu queria trazer aqui pro pessoal, né? É um livro infantil. Ok, qual que é a faixa etária desse livro aqui, pro pessoal entender um pouco melhor? Esse é da faixa etária dos 6 aos 12. Mas até no Instagram eu coloquei um pouco de conteúdo para faixa etária anterior, porque como dizem, do 0 aos 5 você vai ensinar sobre inteligência emocional, vai ensinar a criança a esperar para adquirir alguma coisa, vai trabalhar ali as emoções, então isso também é educação financeira. Até porque, como dizem, 95% das nossas decisões de consumo e investimento são baseadas em emoções, então dá para trabalhar ali as emoções. E aí, dos 6 aos 12, já dá para começar a falar sobre empreendedorismo, sobre dinheiro. E aí, dos 12 em diante, aí dá para começar sobre lições de investimentos. Tem mais de 7 mil crianças hoje na Bolsa de Valores, né? Então, dá para... É um processo, a educação financeira infantil. Então, vai do 0 até os 18 anos, digamos assim. Por isso que a gente tem que utilizar o dia a dia para ensinar. Não deixar para ensinar quando a criança já cresceu. Aí já perdeu o time também, né? Aí já perdeu o time, exatamente. E até assim, os meus filhos, o maior tem 4 anos, né? E eles viram que uma leitura um pouco mais densa, que tem 32 páginas aqui, pelo menos, de conteúdo, e o pessoal gosta, querem que eu leia mais vezes. Hoje eu fui acordado abruptamente para ler um livro. E eles são leitores assíduos. Dá para contar assim, sem muito medo. Eles têm, sei lá, uns 20, 25 livros lá, pelo menos, que eles leem. Que legal. Adoram isso, né? Então, assim, embora seja para faixa etária dos 6 aos 12, mas até para quem tem menos idade e já tem até um certo hábito com leitura, eu recomendo, né, o livro da Carla. Não é porque ela está aqui do lado, não, tá? Não é porque eu comprei, não, tá? Mas está aqui e é bom, vale a pena mesmo. Eu agradeço aí, ó. Claro, é sempre bom, né, Carla? É sempre bom a gente saber como é que vai andando o nosso trabalho, né? E uma outra coisa que eu achei interessante é que a partir da página 34 ela vem uma orientação para os pais. Né? Então ele não fica sendo um livro somente de uma história, não é uma coisa rasa. Isso que eu queria trazer também, porque a gente que está no meio, né, do RPPS,
como você falou, você tem toda uma parte de contabilidade, o financeiro, que você já tem um conhecimento, já tem a certificação Ambima, já tem a certificação profissional. Mas tem gente que trabalha com a gente, não está inserido nesse meio financeiro e que vai começar a falar algumas coisas e talvez alguns dos termos podem ser um pouco mais fora da sua parte comum. Então a parte de orientação dos pais é muito interessante, né? E é uma leitura bem rica sobre isso aqui. O que você tem para passar para o pessoal sobre o livro, assim, sobre o quanto pode ser importante também para os pais essa leitura? Não somente a história infantil, mas também essa parte de orientação dos pais aqui. É interessante que, fazendo propaganda um pouco do livro, que os Manda pais ver, manda ver. os pais que comprarem leiam primeiro. Porque o legal é adquirir um pouco dos conceitos, porque a gente, por mais que trabalhe, às vezes a gente não sabe como falar com a criança sobre isso, ou como iniciar o assunto. Então, lê primeiro as orientações para depois ir trabalhando a história com as orientações. Então, o que eu coloquei nas orientações são os pilares da educação financeira infantil, que são 5, né? Que é o ganhar, gastar, poupar, investir e doar. Então, a cada conceito, por exemplo, o ganhar, o pai pode falar sobre o trabalho, pode até levar a criança no trabalho para ela adquirir aquela visão de que tudo que você... causa e consequência, né? Para você comprar, você precisa primeiro ganhar, mas como é que você ganha? Então, se você fala sobre o seu trabalho, leva a criança no trabalho, ela vai começando a fazer essa associação. E então eu utilizei esses pilares e mostrei como utilizar esses pilares dentro da história para começar o bate-papo com a criança. Então, cada pilar tem uns 3, 4 itens de como o pai pode prosseguir ou iniciar esse diálogo. E como você falou do início ali, né? Você começou a esboçar um conto ali para sua filha ali e depois foi replicando e as pessoas começaram a tomar um gosto, né? Qual foi a principal diferença assim que você viu, pô, faz sentido o que eu estou fazendo aqui de montar esse livro, de contar essa história, de trazer essa história para as crianças? O que você viu principalmente de comportamento nas crianças em que, né, começaram a ser envolvidas quando você começou a contar essa história desse jeito aqui? O primeiro feedback que eu tive foi sobre resolução de problemas. É que quando a criança erra ou quebra alguma coisa, a primeira reação do pai ou da mãe é brigar com a criança. E aí, alguns pais me falaram assim, olha, eu era muito reativo, né? E hoje eu consigo encarar o problema, mostrar para a criança como encarar o problema e como pensar numa solução. Porque é interessante, né? Como isso vai criando heurísticas, né, na mente da criança, vai criando ali uma mentalidade positiva. Hoje, para você ganhar dinheiro, você precisa resolver problemas das pessoas. Hoje, as maiores startups, elas surgem para resolver problemas difíceis da sociedade. Então, se você começa a ensinar o seu filho a gostar de resolver problema, por exemplo, na história, quando o cofre quebra. Então, qual a reação da mãe? Poderia ser brigar, mas não é, ó, como é que a gente vai resolver isso? Vamos fazer um outro cofre? Né? Então, ela pega um pote, decora o cofre, faz o seu próprio cofre ali. Então, a ideia é mostrar para o pai que, ao invés de brigar, aproveitar o problema para ensinar a criança a pensar numa solução. E isso, assim, ao longo da vida, para ela gostar de resolver problemas e futuramente começar a ganhar dinheiro resolvendo problemas das pessoas de forma geral. Então, eu tive esse feedback. Claro, as crianças começam a comprar o cofre para poupar. Lá no Instagram, no meu Instagram eu coloquei que eu uso com a Poliana 3 cofres, que é o do... Ela gosta bastante, ela até cobra. Então, é o cofre do gastar para gastos do dia a dia, o cofre do poupar para metas de médio prazo e o cofre do doar, que é para trabalhar empatia. Então, além do livro, eu coloquei conteúdos bem legais no Instagram. Depois, se alguém quiser dar uma olhada e se você puder deixar também o Instagram. Apesar de ele estar um pouco parado, né? Já fica aí a oportunidade aí já para quem quiser acessar o teu Instagram, qual que é para poder o pessoal ver mais conteúdo? É carla.damasceno.oficial. Aí, ó, já começamos por aí já, ó, para poder vender o peixe também, né?
Não, e assim, ó, é interessante como você faz um livro falando de finanças e você começa a ver primeiro o comportamento, né, os pais serem mais reativos, não serem mais reativos, pensar na resolução dos problemas, né? Às vezes você pensa num ponto específico, você ataca todo um colateral ali que acaba sendo muito bacana também de se ver, né? Dar um outro feedback bacana é ajudar a criança a esperar para conseguir alguma coisa. Então, tive um feedback positivo a respeito disso. Ah, comecei a fazer a lista dos sonhos com a minha filha. Então, assim, hoje ela aprendeu a esperar para conquistar alguma coisa. Então, esses feedbacks são legais, principalmente de ensinar a criança a esperar, saber resolver problemas para futuramente aprender a ganhar dinheiro com isso. E aprender os conceitinhos básicos ali de poupança, de consumo, de empatia, né, através da doação e por aí vai. E outra coisa também, né, Carla, você trata aqui muito bem sobre também o trabalho de casa, né? Que eu acho que é uma das primeiras coisas que a gente procura ensinar aos filhos, né? Quando já tem uma certa independência, de começar a ajudar nas atividades de casa, né? Você vê que isso aí também conta muito também na hora de você montar um livro com essa estrutura, assim, trazendo esses ensinamentos de a criança poder fazer algo a mais em casa e ver que isso dá um fruto também. Sim. E principalmente no Instagram, eu tento. No livro também, na parte de orientação aos pais, a gente faz essa diferenciação. A criança, tudo que isso é um erro comum na educação financeira. O pai começa a dar mesada e fala assim: olha, se você não lavar a louça, eu vou descontar da sua mesada. Isso está errado. Porque a criança ela precisa ter as obrigações ali dentro da casa para ela se sentir pertencente e para ela ter aquela noção de que ela participa de uma comunidade, então ela precisa ajudar. Isso não pode ser remunerado. Então, só que no livro eu acabo assim tentando orientar que existem atividades que podem sim ser remuneradas. Se a criança já ganha mesada, ela tem uma meta e você quer ajudar a criança a acelerar a meta, pode dar algumas atividades para ela. A Poliana, por exemplo, uma vez ela adora desenhar. A gente fez isso foi real também, que eu coloquei no livro. A gente fez uma feira dos desenhos que ela fez. Aí a gente chamou, claro, tio, tia, amiguinhos para comprar os desenhos. Então, essa é uma atividade que foi remunerada, mas levar cachorro para passear, ajudar o pai a lavar o carro, por exemplo, são atividades que não são da rotina da criança, mas ajuda ela a ter aquele gostinho, né, de fazer um trabalho e ganhar o recurso e acelerar a meta, por exemplo. E eu achei legal, assim, quando você descreveu muito bem. Ah, mas eu posso ganhar se você deixar eu lavar a louça e tal. E foi aquela maneira sutil de dizer assim, não faz mais que sua obrigação. Isso. Também tem isso, né? Ou tirar nota boa, é sua obrigação, você não vai ganhar nada por isso. Exatamente, tapinha nas costas, parabéns. A vida é dura e é assim mesmo, vai aprendendo de cedo já. E Carla, você tem alguma ideia já de elaboração de um novo livro? Você pretende trabalhar um pouco mais em cima desse livro, desse conteúdo, numa nova edição? Qual que é a tua ideia que você está montando agora aí, né? Mesmo com todos os pormenores que a gente sabe que tem dentro do RPPS, das nossas rotinas de casa e do nosso primeiro trabalho. E o que você já começa a prospectar a partir de então, dado tudo isso que você já está recebendo de feedback nesse livro aqui? Eu tenho a ideia de talvez assim, escrever alguma história sobre gratidão, porque eu percebo que não é algo natural das crianças agradecer. Que a criança é uma pedrinha bruta, digamos assim, né? A gente precisa lapidar, ajudar a lapidar. E a gratidão é um tema que eu gosto bastante. Eu acho que tem até um estudioso que ele fala só sobre gratidão. E como vem coisas boas é quando a gente aprende a ser grato. Até para adulto é um tema interessante, né? Isso que eu ia Então, comentar agora, né? Porque, como você falou, né? As crianças são pedras brutas, então talvez nós, os adultos, é que temos que aprender um pouco mais, até antes mesmo de educar as crianças nesse sentido. e dá o exemplo, né? Porque a criança aprende muito pelo exemplo também. Exato. Se o Exemplo pai é arrasta. reclamão, a criança tende a ser, vai tender a ser reclamona também. Então eu tenho essa vontade de escrever uma segunda edição focada na gratidão. E talvez, assim,
Pensei em talvez montar algum curso, pensei até em uma pós-graduação focada em educação financeira infantil, mas é um projeto bem para o futuro. Não, legal isso aí. Ó, uma dica, pode fazer um livro, não precisa ser com um telescópio, entendeu? Que telescópio é mais difícil de se encontrar. Pode ser alguma coisa É um mais pouco caro mais. também, né? Exato, exato. Isso ajuda os pais também, né, na hora de entregar um livro assim, mas, pô, eu quero um telescópio também. Ok, agora deixa eu respirar fundo aqui, que eu comprei muito livro. Agora vai ter que fazer a meta aí de longo prazo, né? Exatamente, vai ter que ser de longuíssimo prazo aqui, né? E talvez a questão de livro para faixas etárias diferentes, né? Porque como Sim, você para falou, né? adolescente. É também porque a sua Poliana também já tá nessa faixa, né? Ela tá indo para pré-adolescência. Exatamente, então talvez já seja até uma forma de você acompanhar também o ritmo da filha, né? Nesse sentido. Sim. Eu percebo que até investimento já é um assunto que está começando a despertar interesse dela. A gente fala assim, olha, aquelas empresas que a criança gosta, tipo McDonald's, você pode ter um pedacinho dela. Eu falo isso pra ela, ela fala, é mesmo? Como é que é? E é engraçado, eu não sei se seus filhos cobram mais presença de você, que minha filha cobra bastante. Ela fala, mamãe, mas não tem um jeito de você trabalhar só até meio-dia? Eu falo, olha, tem um jeito, mas a mamãe não aprendeu isso, mas eu vou te ajudar. Quando você tiver 18 anos, você ter essa opção. Que através da educação financeira você pode conquistar uma liberdade financeira que te permite ter tempo livre, por exemplo. Hoje eu não tenho essa opção, porque eu não construí isso ao longo da vida. Eu demorei para enxergar isso. Mas eu tô ajudando ela a construir. Então mais presença. Eu tenho essa dificuldade hoje porque eu preciso trabalhar. Mas, e gosto do meu trabalho hoje, seja no RPPS, seja na educação financeira, mas não é tão fácil conciliar. Então, assim, quando eu estou com ela, eu realmente estou presente. Mas, e estou mostrando para ela que ela pode fazer diferente, na vida dela. Então, é por isso que a educação financeira infantil é tão importante, eu acho. Ah, sim, com certeza. E deixa eu fazer uma pergunta pessoal já, né? Também aproveitando. Como é que é a reação quando ela fala assim, minha mãe escreve livro, já escreveu um livro sobre mim? Como é que é isso dentro de casa? Então, ela quer escrever um livro também. Ela Opa! já fala em escrever um livro. E a gente até fez um esboço de um, né? E aí eu falei, de repente a gente pode pensar em publicar futuramente, ou melhorar, e melhorando para poder publicar. E é engraçado que ela tem duas amigas de Aracaju, e essas amigas, elas acharam que ela era famosa, assim. Nossa, sua mãe escreveu um livro! Então a reação das outras crianças é muito interessante. Ela fica toda feliz, assim, de poder participar da história. Pô, legal isso. E uma dúvida, não é minha a dúvida, tá? Essa dúvida vem de casa. Ah, Quando o cofre quebra, a Poliana deixou cair do chão ou estava numa cômoda? Pergunta do meu filho. Eu ah. preciso responder isso para ele. Olha, eu falei até pro pessoal aqui, ele falou que tem pergunta infantil. Eu tenho mais medo de perguntas de criança do que de adulto, viu? Exato. Eu também tenho. Eu também tenho. Uma coisa é quando a minha esposa me pergunta alguma coisa, outra coisa é quando eles me perguntam. Essa parte, na verdade, sobre a quebra, porque assim, foi inspirado em fatos reais, mas nem tudo é tão real. A gente quebrou o primeiro cofre, inclusive tem um vídeo, no Instagram, se você quiser dar uma olhada, mostrar pra eles depois. A gente quebrou mesmo na verdade, esse foi o segundo que a gente quebrou. O primeiro a gente não gravou, que foi do telescópio. Mas tem um segundo que foi muito similar ao primeiro. A gente quebrou, né, para ir cumprir o objetivo. E esse a gente conseguiu gravar, quebrando, foi um dos primeiros cofres que ela teve também. A gente não utilizava ainda os três cofrinhos. Então você pode mostrar esse vídeo para ele, a gente quebrando o cofre e depois indo comprar o que ela queria. Opa, legal isso, que aí pelo menos eu consigo matar a curiosidade da turma de casa. E Carla, agora, né, vamos para a parte que interessa, que é o merchan também, né? Sim. Só para trazer para o pessoal aqui novamente, né? Poliana e o Telescópio dos Sonhos. Onde é que a gente consegue comprar esse livro aqui? Para poder trazer para as crianças, para os adultos conhecer também um pouco mais os conceitos de financeiro também aqui. Para quem quiser comprar, ele está na Amazon.
É só digitar Poliana o Telescópio dos Sonhos que já aparece, mas depois também, se você puder disponibilizar o link, aí já ajuda os Não, mortais aqui. e isso a gente faz, isso a gente faz. Até disponibilizar o link eu faço aqui também. Agradeço. E Carla, uma última pergunta aí é pessoal minha, tá? Já não é das crianças Já já. fica à vontade. Que incentivo que você teve assim para poder fazer esse projeto aqui dentro de casa também, além da própria Poliana, né? E do próprio conhecimento de financeiro, porque a gente sabe que muitas vezes a gente tem uma ideia, poxa, e se eu fizer? E às vezes você começa a cair numa realidade, opa, vai ser mais difícil e tal. Como é que foi esse apoio dentro de casa até você pensar assim, não, eu vou parar para escrever, vou redigir isso aqui, vou levar para publicação? Como é que foi nesse trabalho assim dessa construção dentro de casa? Simples. Às vezes parece que tudo fluiu facilmente, principalmente quando todo mundo vê um projeto pronto, eu tô com uma cópia aqui também. Mas eu sou casada e o marido também exige qualidade de presença. Então, quando no início ele não entendeu muito bem. Ele falou assim: ah, mas puxa, né, você já trabalha o dia inteiro. E mas depois, quando ele foi entendendo, ele viu que eu ensinava a Poliana, ele entende de finanças também. E aí ele começou a ajudar. E aí virou uma chavinha. No começo não foi fácil, convencer do projeto, mas depois ele viu o comportamento da Poliana sendo ali talhado, né, no dia a dia. Ele começou a ajudar e aí começou a apoiar o projeto. Tanto que hoje ele é um super fã do projeto, né? Meus pais também, meus irmãos apoiam. E aí ele falou assim: ah, eu vou levar nas escolas, distribuir seu livro nas escolas para também ser. Porque toda escola tem projeto de leitura ali pro semestre, pro ano, então ele falou assim: ah, esse ano não, porque a gente mudou de casa, foi um ano meio confuso. Mas aí ele falou assim: ah, ano que vem eu vou ajudar aí a trabalhar no seu livro. Então eu acho que acho que para quem quer começar um projeto e tem dificuldades de tempo e às vezes, falta de apoio no início, o que eu falo assim, começa na hora do almoço, que seja, começa enquanto todo mundo tá dormindo, você fica ali uma horinha a mais e faz um pouquinho. Eu gosto muito de uma frase da Lúcia Helena Galvão, que é uma filósofa. Ela fala assim, que quando você inicia um projeto, que vai ajudar a humanidade, que seja 1 milímetro, você tem que ir sem pressa, mas sem pausa. Então você vai devagarzinho ali fazendo um pouquinho por dia, e quando você menos esperar, o negócio aconteceu. Então e vai acontecer de ter muita resistência. Às vezes você não vai confiar na tua capacidade. Às vezes você vai ouvir alguma coisa que não foi legal e vai te desanimar naquele dia. Mas eu acho que o pior entrave é a nossa mente. Porque assim, a gente não tem que ouvir as coisas ruins, principalmente quando tá ligado àquilo que a gente ama, que faz parte do nosso propósito. Então a gente tem que vencer a resistência interior, principalmente. Então, assim, vão ter dias ruins, mas tem que encarar a resistência ouvindo coisas boas, lendo, estudando e fazendo um pouquinho por dia. Acho que essa seria a dica, digamos assim. Legal, legal. Carla, vou te pedir para passar de novo aqui o Instagram seu aqui pro pessoal, tá? Mostrando de novo aqui, Poliana e o Telescópio dos Sonhos, disponível na Amazon. Qual o Instagram para seguir também a partir de agora, todo mundo? carla.c.damasceno.oficial. Isso mesmo. Por favor, pessoal, ajuda a Carla aqui, ajuda a gente aqui também a divulgar, tá bom? Que é um trabalho muito bacana. E para você também que tem o seu trabalho também aí, pode contar com a gente aqui, conversa com a gente vai divulgando também da melhor forma possível. Carla, queria te agradecer muito aí pela oportunidade de conversar contigo, mostrar agradeço, Rafael, a oportunidade. esse teu trabalho que é tão maravilhoso aqui, né? A gente acaba muitas vezes pensando nos aposentados, nos adultos, sim. e talvez esse público seja realmente algo que a gente não pense muito. E parabéns pela iniciativa, sucesso para você, tá? Obrigada, agradeço. E também, pode falar.
Eu agradeço a oportunidade, foi inesperada, mas eu tô bem feliz de estar participando do podcast. A gente acompanha aqui. Vou passar o link para todo mundo, não só aqui, mas para outros RPPS, e fico à disposição aí para tirar dúvidas via Instagram, não só da educação financeira infantil, mas a gente, no mundo do RPPS, a gente se ajuda bastante. A gente tem um grupo com mais de quase 1.000 contadores de RPPS e é um grupo que se ajuda muito, isso é legal. Então eu fico aí à disposição também, se alguém tiver dúvidas, seja do RPPS, seja da educação financeira infantil, fico aí à disposição e mais uma vez obrigada aí pela oportunidade. Eu que agradeço, e como a gente falou em off aqui, eu quero trazer vocês aqui para falar sobre RPPS também, tá? 2026 promete. O pessoal gosta. Pode convidar que a gente vai em peso. Legal então, Carla. Obrigadão aí, tá? Pela oportunidade mais uma vez. E obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Semana que vem a gente traz episódio novo aqui, além do RPPS. Traz essa série aqui, esse final de ano, essa virada aqui de ano, que eu sei que todo mundo já prefere já um pouco mais leve o conteúdo. E aí depois ali para fevereiro a gente toca de novo com os RPPS ali. A gente vai voltando à parte mais hardcore que a gente gosta também ao longo do ano aqui. Tá certo, pessoal? Carla, brigadão. E pessoal, até a próxima oportunidade. Até mais.